Bom, like urgente, diz a Marruma aqui. Ação judicial contra Moraes avança nos Estados Unidos. Processo busca alternativa à situação internacional bloqueada. O advogado Martin de Luca, que representa a empresa Truth, não é uma empresa do presidente Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, ele também representa o Rumble, está tentando, de alguma maneira, fazer a intimação, não é, ao ministro Alexandre de Moraes. Ele não está conseguindo. Ele publicou em suas redes sociais justamente essa questão e, tecnicamente falando, o que ele disse é que o Brasil não está respeitando os acordos internacionais. Ele diz que cabe às autoridades brasileiras agora, que demonstraram interesse em reduzir as tensões com os Estados Unidos nos últimos meses, que seria de bom grado, então, por parte das empresas, das autoridades brasileiras, que permitissem, que obrigassem não é o termo correto, mas que entregassem essa intimação ao ministro Alexandre de Moraes. É disso que se trata esse apelo nas redes sociais do Martin de Luca. O lado americano quer ouvir o ministro Alexandre em uma causa que acontece no estado da Flórida, né, por conta da censura posta aí a empresa Truth e uma empresa que opera ali os canais técnicos, digamos assim, da Truth e do Rumble. Eles não estão conseguindo ouvir e o juiz quer ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Então o advogado coloca aí que as autoridades brasileiras não estão fazendo o seu papel e ele pode eventualmente, ele insinua ali que pode tentar ainda uma pressão via governo americano. E aqui, inevitavelmente, ele também diz que a censura que foi imputada ao ministro Alexandre de Moraes, não é? Aliás, a acusação de censura continua em vigor, ou seja, isso ainda está valendo. É uma publicação do Martin de Luca que, em certa medida também, eu não diria que é um desabafo, porque não é comum um americano ir nas redes sociais e fazer o desabafo, mas é uma prestação de contas, quase com a população brasileira, de como quem diz, estou fazendo a minha parte, estou tentando avançar com o caso, mas existem entraves maiores que estão impedindo a coisa de andar para frente. E aí, não tem como falar da Lei Magnitsky e da administração Trump de maneira geral. Eu vou compartilhar aqui uma das tantas teorias que eu elaborei desde o dia 12 de dezembro, ou 13, foi 12 ou 13 que caiu, né, a Magnitsky, porque eu já disse isso em público, eu não digeri ainda essa retirada da Lei Magnitsky, não tenho problema nenhum em admitir isso publicamente, e todos nós estamos tentando entender o que aconteceu para que a Lei Magnitsky fosse retirada. E uma das teorias que eu tenho é que lá nos Estados Unidos, em algum momento, o Trump pudesse ser acusado de conflito de interesse por conta da Lei Magnitsky. Ou seja, ele tem uma empresa, a Truth, que está processando o ministro Alexandre de Moraes. 13 de dezembro, a Fabiola me lembra aqui. Então, desde o dia 13 de dezembro, eu ainda não digeri, está aqui preso no estômago, essa retirada da Lei Magnitsky, e eu ainda não compreendi e não sei os motivos. Mas um deles que me veio em mente, então, era justamente isso que eu dizia, que o Trump, em um determinado momento, poderia ser acusado de conflito de interesse. Ou seja, ele, como presidente dos Estados Unidos, utiliza um mecanismo federal, a Lei Magnitsky, para atingir uma pessoa que ele está processando. Algum juiz poderia levar isso ao pé da letra do jeito que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou trazendo isso a público. Tem muitas teorias que eu peguei já, sabe aquela bolinha que você faz e joga no lixo, que eu vi isso aqui não tem fundamento, então abandonei. Mas eu estou vendo que, inclusive, que as pessoas estão concordando com a minha tese, porque qual é uma das bases que eu tenho para tentar sustentar essa tese? Por exemplo, as tarifas sobre muitos produtos brasileiros não foram retiradas. Elas continuam em vigor. Produtos como, se não me engano, o aço, entre outros, ainda estão tarifados em 40%. E se você reparar, os senhores repararem, o governo brasileiro também não está fazendo muito esforço para retirar essas tarifas. Depois que a Magnitsky caiu, a gente quase não vê mais falar dessas tarifas, mas elas estão em vigor. A seção 301, o presidente Trump,
ele tem a prerrogativa de dizer, suspende a seção 301, para. Ontem eu fui buscar uma atualização em que pé anda a seção 301. As investigações continuam normalmente. O relatório é esperado para abril ou maio, pode atrasar. Há quem diga, lá nos Estados Unidos, que por conta do volume de informações, ele possa completar aniversário de 1 ano, ou seja, o relatório ser publicado em julho, mas a seção 301 caminha normalmente. Então, nós temos as tarifas em vigor, nós temos a seção 301 em vigor, nós temos uma investigação contra uma empresa brasileira, a JBS, por formação de cartel nos Estados Unidos, né, de cartel para manipular o preço da carne, junto com outros 3 frigoríficos. Quer dizer, está tudo em vigor. E eu devo estar esquecendo de mais alguma coisa aqui. Mas a Magnitsky caiu. Então, diante desse cenário e diante dessa tentativa do Martin de Luca tentar convocar o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que alguém do jurídico orientou o Trump e falou, olha, cuidado, um juiz de um estado, de repente, democrata, pode dizer que você está cometendo aqui um belo de um conflito de interesse. Você está usando a máquina estatal para processar, para aplicar uma lei que prejudica uma pessoa que você está processando. Você, CPF, na verdade CNPJ, né? Está processando esse juiz. O Martin de Luca denuncia que a censura continua, especialmente na questão do Rumble. Nós até conversávamos aqui com o Torre, percebemos isso de maneira geral, tá, pessoal? Não somente no PH Vox. Porque se for um canal só, você pode dizer, bom, as pessoas não estão gostando do conteúdo e o capitalismo é isso mesmo e a pessoa assiste o que quer, quando quer e pronto. Nós percebemos uma queda meio geral na audiência dos canais, principalmente de mídia independente do Brasil. Não estou dizendo que tenha sido uma ordem que veio, eu não sei se teve uma mudança de algoritmo, não, eu não sei. Mas que a gente percebeu isso, percebeu, e a gente está tentando entender o que aconteceu. Ou se realmente as pessoas estão simplesmente desanimadas com o que está acontecendo na política e não estão mais assistindo. Inclusive, deixe sua opinião nos comentários sobre essa questão, se os senhores perceberam um certo desânimo ou se realmente pode ser algo relacionado ao algoritmo. Então, o Martin de Luca, ele está quase que fazendo um apelo, mas, ao mesmo tempo, ele se comunica com as autoridades brasileiras, mas com as autoridades americanas. O que o Martin de Luca está dizendo é o seguinte, olha, vocês fizeram um acordo, Deus sabe qual acordo foi, em relação à lei Magnitsky, mas o outro lado não está respeitando. A censura, inclusive, é uma empresa associada ao presidente Trump, continua. E aí, qual foi o acordo? Não é? Eu vou pedir para alguém comentar, nem que seja um oi, mas são 3, 4 minutos que ninguém comenta nada no chat. Eu preciso saber se eu estou ao vivo ou não. Às vezes o comentário serve para isso, pessoal, para a gente saber. Às vezes não consegue ler, mas vê que sobe ali, opa, tá tudo ok, tá tudo funcionando. Então, se alguém puder, nem que seja para me chamar de feio, mas colocar um comentário ali só para saber que eu estou ao vivo ou não. Se não, Torre, pelo amor de Deus, me dá o sinal aí para saber se eu estou ao vivo. Senão eu vou achar que não estou ao vivo, tá? O deputado Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou, inclusive, essa publicação do Martin de Luca, e onde ele justamente faz um RT ali explicando, né, essa situação. Eu agora estou realmente pensando que não estou ao vivo, porque ninguém comentou e nem o Torre mandou sinal de vida aqui. Vocês estão querendo me trollar, é isso? Opa, chegou um sinal de vida aqui. Tá, estou ao vivo sim. Então vocês estão com preguiça de comentar, né? Toca murchar o pneu também de quem não comenta. Não só de quem não dá o like. Ninguém comentou. Finalmente aqui a Onça, não sei das quantas, aqui escreveu, está tudo ok. Valeu, Onça. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver o que o Torre mandou aqui. Atraso no chat do StreamYard. Beleza, então é um problema no StreamYard e não com o Ivan Kleber. Bom, prosseguindo aqui então, né, como nós comentávamos, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele fez essa publicação em cima da questão do Martin de Luca, e uma coisa que a audiência cobra muito, com razão, tem mais aqui que cobrar mesmo, é se nós temos atualizações do caso Felipe Martins nos Estados Unidos. Ontem eu trabalhei um pouco nisso e não temos nenhuma atualização para a nossa audiência do caso
Felipe Martins nos Estados Unidos. Tá certo?